Você sabia que performance vocal está totalmente relacionada com performance física? Eu sou Edilaine Tanuri, sou fonoaudióloga e CEO da Tratas, uma plataforma que conecta o profissional ao paciente para você ter os melhores resultados nos seus tratamentos, nas suas terapias. E hoje eu trouxe essa super profissional, especialista em performance física, especialista em nutrição, doutora Paola Prola, para falar um pouquinho sobre atividade física e trocar essas figurinhas aí sobre o que tem a relação entre essas duas atividades. Olá, doutora Paola, tudo bem? Olá, Kiki, tudo bem? Tudo certinho. Seja muito bem-vinda. Né. Muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Eu que agradeço, né, pelo convite. Sim, sim. E é incrível, assim, as pessoas não relacionam, né, a atividade física com a atividade vocal. Eu sou especialista em voz já há muitos anos, né, quase 20 anos só especialista em voz. E eu não consigo falar de voz sem falar em tônus físicos, sem falar em atividade física. Todas as pessoas que vêm para conversar comigo, que têm um nódulo vocal, que não têm, que querem melhorar a sua qualidade de comunicação, qualidade física, realmente eu falo: "Você faz alguma atividade física? Você tem algum condicionamento?" Eu peço para fazer nem que for uma caminhada, alguma coisa para poder melhorar. E aí, me conta um pouquinho sobre a tua história, me conta um pouquinho quem é a Paola, de onde veio a Paola e por que foi parar justamente como personal de atividades físicas, como nutricionista também. Vamos lá, então, mas primeiro, assim, obrigada, né, pelo convite. Vamos conversar bastante, que a gaúcha que gosta de um bom papo. Sim, ótimo. Olha, eu comecei, na área de educação física, tá? Eu Hum, tô formada há 15 anos pela Universidade Federal do Paraná. uhum, E de lá para cá, eu só assim venho estudando, estudando, e quando comecei a colocar em prática a questão do trabalho personalizado, né, vendo uhum. essa necessidade de estar alcançando mais pessoas, trazendo mais saúde, eu falei: "Bom, eu não posso parar só na questão do movimento, né, porque a questão da Uhum. nutrição tem tudo a ver, né, com relação a projetos, objetivos, metas serem atingidas, né". Sim. Aí depois que eu me formei, concluí o curso de educação física, fiz as minhas especializações na área mesmo de treinamento de força e várias outras, e aí iniciei a graduação de nutrição, que foi um outro desafio também, mas vem tudo a casar, né, e de como tu falou, né, todas as abordagens que nós fazemos, enfim, sempre traz a Sim. questão da saúde, né, no âmbito geral, que precisa da alimentação, que precisa de um bom movimento. E eu achei fantástico esse Sim, conteúdo, olha, vou te falar que eu gosto bastante de estudar. E sim, esse tema, assim, vai dar pano para manga, né. sim. E realmente é incrível como as áreas caminham juntas, né. Eu falo que não tem Sim. como você falar para a pessoa: "Olha, respira melhor", se ela não tem um condicionamento físico, se de repente Sim, tem alguma coisa atrapalhando aquela respiração, que pode ser de repente um alimento, que isso, dá uma alergia ou que atrapalha por algum momento, né. exatamente. E você trabalha também com profissionais de alta performance, trabalha na academia, né, com Hoje, personal. na Conta um verdade, pouquinho. assim, a minha história ela começou com, as meus primeiros, alunos foram alunos, né, que me buscam, né, pelas questões, assim, de limitações fisiológicas, diabéticos, né, tem alguma alteração metabólica, enfim, que Sim, daí a gente vem para colaborar com o exercício, né. sim, Mas também transitei, né, trabalhando com atletas na área do sim, fisiculturismo, né, então passei por essas áreas também. Mas o meu público hoje-alvo são as mulheres. sim, E também família, né, porque normalmente vem a mulher, daí ela já quer trazer o marido também para engajar junto e potencializar o resultado, né, sim. como ajuda. Uhum. Então o meu público hoje está mais para as mulheres, né, e família. Na Sim. parte de alimentação, né, orientação nutricional e também, Uhum. orientação com relação à prescrição de treinamento, né, como personal. Sim. É engraçado, assim, eu Então atendo muitos homens também, então na faixa etária de 30, 40, empresários, atendo bastante essa faixa dos homens também, mas as mulheres sofrem muito mais. Eu falo que os homens procuram porque eles querem melhorar em alguma área, somente em situações de liderança, mas as mulheres normalmente procuram, a maioria delas, porque tem alguma dificuldade física mesmo. E a gente vê como a parte hormonal, como a tudo parte influencia. aham, tudo influencia, a alimentação, o sono, as mulheres elas sofrem mais com essas áreas, e aí sim, por isso que vem uma abordagem multidisciplinar, né. Exatamente, exatamente. É, assim, naturalmente, né, não dá pra gente se comparar, né, a Hum, mulher ela não pode se comparar com a estrutura masculina, isso. né, porque a composição corporal já é diferente, né. Uhum. O homem ele vai predispor mais de peso magro do que a mulher, Sim. então ele vai estar mais à frente, né, e Uhum. como nós temos o potencial de gerar vidas, nós trazemos um pouquinho mais de gordura corporal, Sim. faz parte da mulher, a gente tem que Uhum. entender. E além disso, eu falo que cada fase da mulher ela é única, Sim. ela é especial, ela é cheia de detalhes, né. Sim. E o homem já não, ele traz
padrão mais linear, que daí Uhum. fica mais fácil de conduzir, mais fácil de trabalhar, né, Sim. esperando o objetivo. Então, quando até eu trabalho com famílias, assim, a esposa e o marido, eu falo: "Olha, vocês não pode ter briga em casa, porque Aham. o homem, quando ele está disposto, assim, a fazer, Ele dá né, mais ele resultado, não tem né, vai jeito. voar". Então, assim, a gente tem que entender o nosso momento, Exato. né, porque a mulher, assim, ela é cheia de detalhes. Eu falo, a mulher é um painel de avião, É, cheio de botãozinho. Desligou um, meu Deus, é o sim, caos, né. sim, O homem já não, né, já é uma coisa sim. mais simples Eu de falo lidar. eu falo assim que até em relação a se organizar também a mulher acaba sofrendo um pouco mais normalmente, embora a gente Uhum. por mais organizadas que a gente seja, porque a gente abraça muita coisa, né. Sim, Normalmente o sim. homem vai do trabalho não, se ele quer fazer como personal, ou se ele quer melhorar a voz, então ele consegue sair exatamente naquele horário, fazer exatamente aquele exercício, É, ele e eu consegue, e a eu mulher já eu acho assim, eu não sei se estou uhum. certa, enfim, mas eu vejo, assim, a comparação que a mulher, assim, ela é mais emotiva, Sim. o homem já é mais racional, né, "Não, tem que fazer isso, isso", então ele é muito mais Uhum. prático. A mulher É. já não, daí tem todas essas questões que muitas vezes Uhum. favorecem para algumas coisas, mas desfavorecem para outras também, Exatamente. né. Tu acaba sempre dando prioridade: "Poxa, meu filho ligou, ah, não vou conseguir. Ai, um ficou doente", que é a mulher que para. É, Então, mulher quer que dizer, é sem faz parte, né. faz parte do pacote e acaba sentindo um pouco mais, né, o tônus, né, o físico e Exatamente. a voz também acaba sentindo Em bastante. tudo, em tudo. Tu vê, assim, a alunas, né, que eu acompanho há anos, anos, Hum. assim, alunas de mais de 10 anos, alteração na voz, até mesmo, assim, atletas, Uhum. tem tudo isso. Depois eu acho que a gente vai abordar mais de Sim, uma forma mais exato, profunda, né, exato, exato. com relação à alteração da voz, por utilizar, né, Uhum. mexer, né, com questões de eixos hormonais, e até Sim, mesmo nós, né, cada fase, exato. acredito eu que a voz ela vai trazendo Sim, outras outras, nuances, ela vai mudando, né. ela vai amadurecendo, Uhum. então nem toda mudança é boa, mas a gente consegue conduzir para que Ai, seja uma coisa boa, né. Então, por mais que a gente fale a parte hormonal, ela interfere, então também interfere na própria massa, no sim, né. exatamente, alguns casos incham mais, a mulher incha mais, então isso também interfere na produção vocal, mas em outros casos vem as fendas, porque tu perde também massa, então, poxa vida, então quer dizer, na prega vocal, olha só, então na estrutura, né, de projeção vocal tu perde também, então tua voz perde qualidade. Exato. Então por isso que vem realmente o condicionamento físico, o tônus, para tentar manter essa qualidade, né. Eu falo que às vezes as mulheres têm vergonha, já aconteceram várias, assim, de chegar, Aham. porque estão com aquela voz muito rouca, a gente fala com aquela voz de velhinha. Às vezes uma mulher jovem, bonita, com 30 anos, 40, 50, né, não tem características de de idosa, mas, Aham. vocalmente já estão com uma voz idosa, porque justamente não trabalhou. Olha só. Né, não trabalhou essa voz. E outra coisa, a parte tu falou, né, do condicionamento físico, às vezes tem muitas pessoas tem muitas academias que trabalham junto com a atividade física, né, "Ah, vamos lá todo mundo, uhul", e todo mundo gritando junto, né, com aquela atividade. Verdade, verdade. Exato. Então isso, assim, se não for bem feito, se não for bem colocado, realmente pode Olha, ter e problemas algo depois, né. assim que eu nunca imaginei, nunca Uhum. pensei eu em ter o cuidado, sabe. Sim, Bem bacana essa sim, abordagem, é um teu olhar, assim, de uma forma sistêmica e global, né, em sim. cima das mudanças. Sempre tem muitos educadores físicos, né, em academia e tanto Uhum. de escola pior ainda, Sim, escola, meu sim. Deus. Porque aquela molecada, aquela estrutura fora, impacto, Aham, enfim, acabou aham. sofrendo muito mais. Sim, Mas mesmo em academias, porque o som é muito alto, então coloca o som muito alto e o professor acaba gritando, às vezes não tem microfone, não tem headset, sim. não tem o retorno e acaba que realmente abusa um pouco mais e sofre. Então os professores também precisam cuidar um pouquinho, dessa atividade vocal, como é que ela acontece. Eu falo, mas se já é bem colocada, a gente consegue tudo dar trabalhar e consegue dar tônus e consegue dar resistência, que é nisso que tu entra com a tua atividade física e eu também entro, Claro, né. claro, Né. sensacional. E é verdade, porque, Uhum. assim, ao longo do tempo, o que acontece? A gente vai tendo mudanças, alterações Exato. fisiológicas, estruturais ali, né, alterações na composição corporal. Então ela é sistêmica, né, Sim, só que a gente acaba se esquecendo que nessa região também fica comprometida a questão da voz, né. E daí a total. gente precisa de um profissional, pra amparar e conduzir, porque falaram: "Paola, treina a minha voz", não nasco não treina, não sei nem cantar, então deixa quieto. Mas eu falo assim, é cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo a Claro, gente fala: "Puxa, precisa claro. de tônus, aquela pessoa tá totalmente Uhum, flácida". Por que uhum. que eu falo isso? Ó, pra quem não entende um pouquinho onde a gente tá querendo chegar com essa conversa aqui, é justamente isso, às vezes a pessoa não tem tônus físico, se é aquela pessoa que já anda arqueada, que já anda torta, Hum. né, se é aquela pessoa que já não consegue, né, projetar aquela voz mais fraquinha, se ela tem aquele, né, aquele tônus respiratório já mais
tu tá apertando, tu perde o tônus respiratório. Então tudo isso influencia no padrão vocal. Então às vezes as pessoas falam: "Puxa, eu tenho uma voz muito fraquinha, eu já canso muito rápido, a minha voz chega no final tá bem rouca". Muitas vezes está relacionado com esse tônus, porque se você não tem um tônus físico, um bom core, né, que é a área que justamente a Paola Sim. atua aí com bastante, né, maestreza, né, justamente se não tem essa aptidão física, tu não consegue fazer com que a pessoa projete a voz de maneira e suporte, e tem um suporte respiratório suficiente para aguentar com aquela voz. Sim. Então isso é bacana, por isso que a gente fala: "Puxa, vai nem que for fazer uma caminhada ou vai procura ajuda", porque precisa. Se a pessoa tá dessa maneira, eu falo assim que a voz, o pulmão já fica um pouco encolhido, já fica diminuído, então tu não consegue realmente ter uma respiração, efetiva, Uhum. como você deveria, tu já faz uma respiração mais superior, você já tensiona a laringe e prega vocal, tu já tensiona todos esses músculos aqui, acaba tendo dor, né, e normalmente quando se vai para uma academia, por mais que seja uma academia talvez não tão direcionada, às vezes é uma aula com todo mundo, Sim. tá tudo certo, mas tem que trabalhar, eles acabam sempre trabalhando a postura, né, o tônus, então isso ajuda a gente depois Ah, a trabalhar essa projeção. legal. E assim, Edi, o que tem aparecido, né, eu trabalho muito assim, vamos falar um pouquinho assim com relação à parte de treinamento, né? Todo aluno que entra em trabalho personalizado, meu trabalho ele é muito sistemático e individualizado. Então a gente passa por Uhum, uma avaliação física. Nessa sim, avaliação física passa por uma avaliação postural e funcional daquela pessoa. perfeito. Então, assim, a hora que chega, eu falo: "Meu Deus, por onde eu vou começar?" Porque o que Uhum, acontece, né, hoje em dia a questão da tecnologia nos ajuda em certo ponto, sim. mas em outro a gente está assim, Sim, cabeça total, baixa, totalmente largada, né, e total. assim não só nós, os nossos filhos, né. Sim. Então, o reestruturar, trazer um novo movimento para aquele corpo, Uhum. é um quebra-cabeça. Então a gente precisa avaliar questão postural, funcional, composição corporal, enfim, são várias análises, né, coletas de dados que Sim. também faz, Uhum, para sim. elaborar um treinamento específico para aquele indivíduo, Sim. tá. Então a gente vê, assim, que tenho alunas dentistas, os dentistas são os que mais sofrem. Sim, a postura de dentista Né, é uma quem ela eu falo: "Meu Deus, ela é terrível", sim, é né, péssimo. porque não tem como sair dali, Não, são horas, às vezes, de procedimento, né, até eu sim. estava conversando com a minha aluna hoje de manhã, e eu falei: "E aí, como é que tá o teu trabalho?" Ela falou: "Paola, tem que eu vou ficar, assim, horas naquela posição", Sim, se é uma né. cirurgia. Então dói aqui, dói ali, por mais que a gente Uhum, então a gente tenta trazer, né, uma uma readequação do movimento, né, sim. trazendo também a questão de elevação de força, né, tônus Uhum, muscular, para que realmente ela tenha uma boa qualidade no trabalho, ela sinta menos dores, né, sim, enfim, como consequência vem as questões estéticas. claro. Mas, de fato, assim, o resultado ela sente da movimentação do dia a dia, né. "Ah, eu tô com o meu Uhum. corpo mais ágil, tô me sentindo mais Sim. enérgica", né. Uhum. Eu falo assim que não às vezes as pessoas acabam agindo de alguma maneira inadequada ao longo do dia, como Uhum. por exemplo na odontologia, eu sei que a postura deles eles não vão conseguir trabalhar, Sim, lindamente, não tem como, é tem. impossível, né. Não. Então a gente também, né, eu tenho meu marido que é dentista também, então a gente acompanha muita coisa. Uhum. Mas o que eu tô querendo dizer, se a gente ao longo do dia, a gente vai diminuindo o estresse físico, melhorando a postura, alongando, no final do dia a conta já não tá tão ruim, Sim. não é? Então, por mais que, poxa, ficou horas ali fazendo a cirurgia, mas se terminou, se alongou, se já tem uma força muscular que daí consegue, Se né, reposturar novamente. Aham. exatamente, se recolocar, então, ao longo do dia tu acaba que tu consegue se compensando e no final do dia o estrago é menor. Exato. Né, então em relação à voz é a mesma coisa, eu falo assim: "Puxa vida, será que eu vou conseguir tirar aquele educador físico no meio daquela quadra gritando com a molecada? Puxa, de repente eu não vou conseguir tirar ele de lá, mas eu consigo, passar alguns exercícios, alguns alongamentos, algumas coisas que compensem. Ó, então aqui tu grita menos, usa um apito, aqui tu faz", então a gente vai Ai. criando Uhum. estratégias para que de fato, force o mínimo possível, chega no final do dia tem pouca coisa pra gente tem pouco fogo pra gente apagar, Certo. né, então fica mais tranquilo ao longo da vida pra ter uma vida realmente mais saudável por mais tempo, né. Exatamente. Então acho que na atividade física é mais ou menos isso, por mais que, algumas profissões não dão uma ergonomia perfeita, infelizmente, né, mas a gente sempre indica, é aquilo que eu falei: "Ah, puxa, se eu pego a pessoa que tá, aqui, eu vou trabalhar o tônus, eu vou trabalhar a projeção vocal, claro que eu vou trabalhar aqui, mas o fato de eu falar para ele: "Olha, tem que estar com a postura boa", só que às vezes eles não conseguem Não. sozinhos, às vezes eles têm uma fraqueza Ex muscular que eu preciso exato. que alguém É trabalhe. tudo, é um conjunto, gente, porque assim, Uhum. a gente organizou o aluno, a gente olhou para o lado, ele disseram que era normal, desaba, né. Sim, Então não assim, tem são treinos, né, hum, treinos e treinos e treinos, aquela repetição, né, aquela sim. consciência corporal que tu precisa trazer naquele ambiente né, Uhum. de exercício, enfim, tu tá manipulando cargas, intensidades.
e aí ele não pode fazer mal feito, né, então eu sou Sim. muito até chata, eu sou chata. É que É ótimo, não, não ser chata. eu sou assim, eu falo: "Gente", É bom. até quem quer me procurar, eu falo assim: "Olha, tem certeza?", porque eu sou chata, Aham, sou exigente. Minha que perito bom. quer ver um bom trabalho, uma Sim. boa aplicação, um bom movimento. A minha aluna, tá hoje aqui, mas ela tá treinando em São Paulo, tá treinando em outras regiões, ela me manda os vídeos, tudo ela fala: "Ah, tô linda", eu falei: "Tá lindíssima, é isso aí, põe Que postura, tá massa. maravilhosa". Uhum. E é isso que a gente quer, né, Sim. trazer esse movimento para que ela explore para qualquer lugar que ela for. Aí vai trazer consequentemente, né, uma qualidade de vida. E falando com relação à respiração, o que eu trago também, né, de início para os meus alunos, Uhum. é a questão da manobra do bracing, que é a manobra respiratória. Uhum. E quando eu trouxe esse colaborador no meu processo de treinamento, Sim. eu avaliei, assim, uma evolução em várias questões. Primeiro, Uhum. o aluno quando chega na academia, ele chega pilhado, né, Sim. assim, ó, muita coisa aconteceu no dia, então, assim, eufórico. Então, se tu Uhum. não traz ele para uma respiração, fala: "Não, calma, vamos Sim. respirar. Uhum. Ó, concentra em ti". Ele não desconecta do que ele estava fazendo, ele vem com a Exato. cabecinha, assim, ainda Uhum. querendo, Uhum. né, finalizar alguns trabalhos, então Uhum. se Uhum. concentra, né, precisa concentração, Uhum. né. Então a manobra do bracing, ela vem, né, uma manobra respiratória, Uhum. que ela veio para, né, ajudar a desacelerar, reduzir a frequência cardíaca, reduzir até mesmo a pressão arterial, dependendo da, né, do Sim, porquê que tá, se é sobre sim. estresse, né, e também fortalecer Uhum. o abdômen, o Uhum. core, né, então, assim, a gente trabalha com as musculaturas mais internas, Uhum. mas, não é fácil, acredito que enquanto Não, teu trabalho não não é deve ser fácil. fácil, porque, assim, tudo que é minucioso, detalhes, é muito Sim, mais difícil, é muito mais sim. difícil. É difícil porque eu falo assim, a gente trabalha a parte física, Aham. mas não é só a parte física, é a parte mental, é a parte de organização, por mais que, Uhum. às vezes a pessoa realmente não consegue se desconectar e não consegue se organizar. Sim. Então eu Uhum. falo costumo dizer para os pacientes, assim, que, tu tem que trabalhar a cabeça primeiro, em que sentido? "Puxa, eu quero melhorar, eu quero mudar", por mais que seja chato, porque às vezes é chato na hora, tu não tá com vontade, às vezes tá com vontade de fazer outra coisa, mas, qual o teu objetivo, né. Então tem que trabalhar realmente essa conscientização, para Exatamente. que de fato chegue em algum objetivo. Então, é uma reorganização de vida, né. É. Então não é tão simples assim, se a pessoa quer ter um bom condicionamento, Uhum. então físico, seja para a voz ou seja para o tônus, para a estética, que seja, mas ela precisa realmente mudar algumas coisas que fizeram ela chegar até ali. Uma curiosidade, posso te perguntar também? Claro, Posso rebater? pode. Qual que é o teu público-alvo, assim, o maior o teu público-alvo? Bom, assim, que tem a maior, incidência de procura, Uhum. são professores, são pessoas que Sim. são as Eu sou especialista em voz, sou especialista ah, em MO também, motricidade orofacial, que a gente fala. tá. Às vezes falam: "Puxa, fono só atende criança". Não, hoje eu atendo Uhum. 90% adulto. Olha só. Então é até engraçado, a hora que eles falam: "Nossa, mas eu nunca vi uma fono que trabalha assim". Eu tô atendendo até uma pessoa que teve um acidente, comecei há 2 semanas a atender. Uhum. Teve um acidente, enfim, né, acabou ficando com uma paralisia facial, vocal, disfagia, veio um pacote com ela, e já melhorou super bem. Ela falou: "Nossa, mas eu nunca vi fono trabalhar desse jeito". Por quê? Porque a gente usa estratégias específicas para adulto, a gente quer ter resposta rápida, a gente quer ver uma mudança, a gente tem que trabalhar um raciocínio, que horas que tu vai fazer. Então a gente consegue trabalhar de maneira diferente de uma criança. Então meu público maior é, sim, adultos, trabalho muito a parte vocal, atendo professores, atendo comunicadores, atendo advogados, atendo então é um público que quer melhorar a comunicação, quer melhorar a voz, e também aqueles que têm alguma patologia em específico, Legal, sabe. legal. Olha Hum. só, falando nisso, até eu vou abrir aqui uma questão particular, individual. Eu tenho um vô de 85 anos, Aham. que ele é médico cardiologista, atuante ainda, Hum, coisa mais amada, doce. querida, vô, se estiver me vendo, beijo, te amo. Que língua. E, assim, descobrimos que ele tem Parkinson. Uhum, Então, o que que aconteceu nesse período, né? Como fala bastante, né? Imagina, tá ali com o paciente e tal, sim, então ele estava tendo dificuldade, né, de sim. falar. E aí começou a fazer a A fono, fono. Nossa, já melhorou, falei: "Pô, muito. continua". A gente sabe que é um processo, trabalho em formiguinha, É de né, formiguinha. e aí depois eu peguei e falei assim: "Vó, tá chegando uma bicicletinha pra ti, pra você começar a fazer exercício", porque ele é daqueles, né, casa de Sim. ferreiro, né, Aham. ainda mais que eu tô longe, então eu falei assim: "Tu Sim, vai pedalar, nem que seja 5 minutinhos todos os todos dias". os dias. E só nessas pedaladas também já Já aquela melhorou. questão, né, Uhum. melhorou a força, né, então Sim, já teve uma resposta positiva, né. sim. A gente trabalha bastante o Parkinson também, então tem alguns casos, Uhum. Parkinson, ela então são casos, assim, que
a gente tende a vê-los realmente muito, de maneira muito negativa em termos Sim. de andamento da doença, em alguns casos acabam sendo muito agressivos, mas a gente sabe que a qualidade de vida que a gente consegue manter por um bom tempo é maravilhosa. Então, eu atuo muito com adultos, porque justamente eu gosto de ver realmente as pessoas melhorando e a gente consegue fazer isso na vida das pessoas. Óbvio, a gente não cura muitas coisas, infelizmente a gente não tem esse poder de cura, Sim. mas a gente consegue, tem o poder de mudar a vida das pessoas, né, assim como a atividade física, Exato. né, então a gente consegue fazer aquela pessoa com 80 e poucos anos, tá andando, tá indo no banheiro fazer xixi, não é isso que tá Mas fazendo independente, então é essa a ideia. é isso que eu falo, né, porque o que acontece, pra gente Uhum, permanecer com o exercício, uhum, que eu sei que é difícil, a questão da sim, constância, você tem que é, sentir aquele exercício, ver o quanto ele te fez bem para o dia. Eu uso exato. muito isso para o manejo do estresse, até eu compartilhei contigo Uhum, que eu não gostava de correr, tá, não sim. gostava, vou deixar bem claro isso, Aham, não gostava de correr, fazia meus cardios de boa, sempre fui muito fã da do treinamento de força, na sim, musculação e tal, mas corridas eu nem quis saber. Aí eu participei de uma corrida, mas foi para ajudar a instituição, não sim, assim, não estava nem um pouquinho a fim de de né, continuar aquilo. Aham, enfim. Aí, fui super mal, me senti tão mal, assim, não estava sem condicionamento, sim. não treinei pra isso, né, era todo mundo me passando: "Aí, professora", e eu lá pra trás, me passava onda, e quando veio o tiozinho eu falei: "Não, não vai", Não, passou. passou. Falei: "Meu Deus, vou dobrar e ir pra casa". No fim, aquilo me marcou. E Sim, daí fiquei muito tempo também sem falei: "Não, não é pra mim mesmo, tá tudo certo". uhum, Então quando eu completei 40 anos, eu decidi ressignificar toda essa cena, falei: "Não, espera aí, eu não uhum, treinei, eu não me capacitei, não fiz nada sim, por onde pra fazer o que sim, tinha que ser feito, exato. né". Daí comecei a incluir a corrida, né, de Uhum. forma gradativa, numa periodização, numa progressão, e hoje, se Deus quiser, em agosto faço a meia maratona de Floripa. Ai, que legal. Então eu falo Uhum, para as minhas alunas, assim, pacientes, eu falo assim: "Gente, é um processo", né, sim, então primeiro você tem que ver o exercício, o que que ele te dá de imediato, senão tu sim, não persiste. exatamente. Ele não vai te deixar o teu bumbum durinho na hora, ele não vai te depletar a gordura, não É, vai, isso daí é a são os longo pequenos passos, prazo. né, Você aqueles não pequenos aham, você não medalhinhas vai ver os teus exames melhorarem ali, não, uhum, vai ser tudo a longo prazo. Mas o que que o exercício te traz sim, naquele momento? exato. "Ai, pá, assim, olha, eu fico mais desestressada, ai, que coisa boa que eu vim". Sim, Sempre assim, que coisa boa que eu vim, que eu não estava afim de vir. É isso, esse é o manejo sim, do estresse. É um ambiente, é aquela quebra de estado, né, de então às vezes você sim, tá naquela função o dia inteiro, e aí você precisa sair daquilo, uhum, né, a oxigenar, porque estava conversando, sim, e aí depois voltar no é, furacão de novo, né, a maneira com que a gente encara o problema é totalmente diferente, né, com sim, tendo o exercício presente na nossa vida, daí a longo prazo, aí sim, ver um corpo legal, sim, funcional, ai, isso e aquilo, né. vão vindo outros Então, bônus. a gente precisa realmente, sim, Exato. pensar no que o exercício é bom para ti naquele momento. Então, sempre procurar uma Uhum, atividade que você tenha afinidade, que você goste, mesmo que não seja uhum, o ideal naquele momento, mas assim, tá, eu gosto beach uhum, tênis. uhum, Vai lá e faz. ok. Depois logo tu vai inserindo um trabalho de força, né, Sim, sim, e as coisas vão andando. Então, o importante é deixar o nosso corpo em movimento, sim, né, sempre preparado para pensar aquilo. isso. Exato. Exato, justamente eu gosto de trabalhar por que que eu trabalho muito com adultos, é justamente isso também, a gente Aham. consegue criança também, né. Uhum. Então sempre a gente fala que tem que ter uma medalhinha em cima ali na coxa, "Olha, tá vendo como melhorou aqui?". Se a pessoa realmente de fato Isso. ela vê que melhorou alguma coisa, Uhum. então falando em voz, puxa, essa pessoa não conseguia falar em determinado ambiente, puxa, conseguiu falar, nossa, pois tudo bem, todo mundo entendeu. Então quer dizer, isso aí já é uma medalha, por mais que ainda não esteja no ideal, mas ela já Exato. viu o benefício, ela já viu que conseguiu, dar os primeiros passos e faz com que ela continue. Porque a partir do momento que a pessoa consegue ver, ela se motiva a fazer as outras coisas, Exatamente, né, que nem tu exatamente. disse, se inserir em outros grupos, Não, em outras e é natural, assim, eu já vira e mexe, minhas alunas, assim, de anos abrem o coração e falam: "Ai, pá, mas eu não tô vendo resultado". É aquela história, né, sim, mulher sempre sim, eu falei: "Tá, imagina se você não estivesse fazendo", sim. né, porque assim, tá, tudo bem, tem outros fatores que estão em jogada, né, as Claro, fases da vida, sim, mas imagina se você não estivesse fazendo, sim, como que você estaria? sim. Ela: "É". Falei: "Então, continua". Então tá ótimo. Fases boas vão vir, né, porque nem sempre a gente tá em Sim, é uma fase tranquila que dá para fazer, manejar a alimentação junto com o exercício, junto com tudo que a gente quer fazer, mas, né, a gente dá o nosso melhor com a sim. condição que nós temos, né, Sim, exatamente isso. É, uma coisa bacana que é legal a gente colocar também, uhum, a gente fala assim, para atividade física, tem os exercícios que a gente fala que é o cardio, né, que a gente trabalha com a esteira, tu uhum. trabalha, né, se quiser dar mais alguns exemplos do cardio, e a gente relaciona muito com o exercício vocal, né, o isométrico e o isotônico. Ah, que eu quero ganhar mais agilidade, não, que eu quero ganhar mais força. Então, na voz,
A gente usa justamente esse tipo de Redes. comparação para que as pessoas entendam, porque a gente tá trabalhando o músculo, né. Você Sim. fala que voz é músculo, não tem como tu voz não é músculo, não, ela é músculo, ela precisa de condicionamento igual qualquer perna, braço, qualquer outra coisa. Então tem exercícios específicos para músculos vocais, olha só. Sim. Para trabalhar essa coisa, vamos falar da agilidade aí né, do exercício mais rápido, né, o cardio. O que tipo de exercício que normalmente tu indica, que seria fácil para quem nunca faz nada? "Olha, eu não faço nada, mas eu vejo que eu preciso melhorar o cardio um pouquinho, né, claro, pensando sem quem tá sem personal ainda, quem tá sem Exato, instrutor em específico". mais Aham. prático. Gente, assim, ó, começar com uma bela de uma caminhada já Uhum. está ótimo, né, porque, assim, ter um tênisinho num lugar que seja seguro para você Sim, caminhar, né, que não tenha muito buraco, que não tenha risco de você se sim. machucar. E, assim, são movimentos repetitivos, então tudo que a gente fala, assim, remete: "Ah, fazer um trabalho cardiorrespiratório", fazer um cardio, né, que tá mais Sim, tá ali, popular, né, tem aham. cardio. É algo que você traz, assim, de uma forma mais repetitiva. Uhum, Pedalar, o correr, o caminhar, uhum, tá. Então, mais assim a longo prazo de tempo, tá. Então, uhum, assim, 15, 20 minutos, daí você vai se estendendo conforme a tua disponibilidade de uhum, tempo, né. Então, uhum. se você fizer, assim, 15 minutos todo dia, um cardio, tá ótimo. Sim. E depois você vai acrescentando o quê? A intensidade, né, Uhum, de que seria o quê? Ah, reduzir o tempo, aumentar um pouquinho mais o teu passo, até chegar ao momento de você começar a fazer os trotezinhos leves, uhum, intercalados com caminhadas, né. uhum, Então a galera que quer começar a correr, trabalhos uhum. intervalados são ótimos, Sim. né. Então caminha um pouquinho, anda um pouquinho, caminha um pouquinho, Uhum, até levar o teu corpo a um condicionamento, né. uhum, Os sistemas começam a se adaptar para que você consiga perdurar mais tempo, né. sim, perfeito. Claro que eu costumo relacionar muito, só entrando nessa mesma linha, Tá. com exercícios vocais e de Uhum. face, inclusive, né, porque como eu trabalho muito com músculo de língua, de boca, com ortodontistas, enfim. Tá. Então, o que a gente faz, por exemplo, se tu for fazer exercício vocal, que é bem comum que tu pegue em qualquer lugar da internet, que seria uma vibração, seria por uma vibração de língua ou de que se serve para aquecimento. Tá. Fala assim que a caminhada leve é mais ou menos esse Ah, legal, olha, eu tô aprendendo. ó, que tu aquece a musculatura, dificilmente tu vai ter algum problema, só se tu Uhum. cair ou se tu fizer né, tiver com alguma lesão, uma coisa maior, mas caso não tenha nenhum problema nesse sentido, é tranquilo. Então tu usa como aquecimento e tu pode fazer: "Ah, fiz por 15 minutos", ok. Tu não vai ter problema de Uhum. fazer 15 minutos, 20 minutos esse mesmo exercício, né. Isso tu coloca, assim, todos os dias pra acordou, tu já começa a fazer esses aquecimentos Isso, a gente vocais pode também. usar como aquecimento, então a gente vai Hum. de acordo com cada caso a gente Não, modifica, mas sim, assim, aham. para aquele que não tem nenhum tipo de instrução, não tem a Uhum. personal do lado, a fono Sim, personal do lado, sim. não tem aquela orientação específica, aquela necessidade Sim. específica, então sim, ele pode ser usado como um aquecimento. Uhum. "Puxa, eu vou dar aula daqui a pouco e eu quero aquecer um pouquinho minha voz", eu vou fazer isso, tá, então eu posso fazer. Claro, se você tem secreção, então eu falo assim, se você acorda com rinite, né, sinusite, a Uhum. gente que tá muito cheio dessas ites agora, a gente Sim, inclusive sim. então é ideal fazer uma higiene primeiro, limpar o nariz, ver se tá tudo certinho e sim, tu dá para aquecer dessa maneira, Uhum. né. A gente fala que tem que alongar, olha só, vocês praticam sempre alongamento, né? Sim, adoro. Aquela questão, né, que é quando que é importante você se sentir bem e ver o benefício a longo prazo, Sim, né. sim, Então existem estudos para tudo, mas enfim, eu adoro um bom alongamento, sim. né. Então, assim, a pessoa vem, faz o teu treino, ou até mesmo antes, gosto de inserir antes, né, para você Uhum. preparar o teu corpo para receber várias informações, então é espetacular. E como é que é o É, alongamento na olha prova? só, Eu a já gente tô já tô curiosa já. já vamos sair daqui cheio de coisa. Na verdade, assim, a gente tem que pensar primeiro como corpo mesmo, Tá. físico, porque se eu tô com esse tônus, se eu tô toda tensa, cheguei do trabalho, cheio de Uhum, problema, uhum, eu já tensiono. Então eu sempre alongo essa região, assim como vocês fazem. Então pode ser com alongamento simples mesmo, de cabeça, uhum, de ombro, ou pode uhum. ser com alguns alongamentos mais específicos, que a gente fala colocar a língua para fora e ficar segurando os 10 segundos, por exemplo. Ou, por exemplo, tu fazer um exercício, né, que a gente enche aqui, justamente para baixar um pouquinho mais a laringe. Então esse alongamento ele é legal, que a gente fala que é extrínseco, que é o de fora, que é o que vocês Sim, fazem, sim. estadores físicos ele é de fora da laringe, mas em específico também a gente faz alguns. Não adianta passar para ele algum treino Uhum. em específico se ele tá todo já chegou aqui, né. Então assim como Aí você tu tá destrava, tu faz um relaxamento, isso, é está rápido, aí tensiona fazer e algum fica exercício com movimento legal. rápido. É a Uhum. mesma coisa que vocês fazem, né, às vezes a pessoa tá toda tensa, tu não adianta de repente já começar com uma musculação em cima do músculo que tá todo travado. Sim. Às vezes o simples fato de trabalhar a Uhum. respiração, um alongamento simples, eu falo coisa rápida, a pessoa já, opa, já sai do estado que ela estava, ela já consegue relaxar um pouquinho mais aquela musculatura, Sim. e o resultado acaba sendo melhor.
Então a gente faz essa preparação, às Uhum. vezes simples, às vezes um pouquinho mais elaborado, dependendo de cada caso, né. Cada um é um, Uhum. cada caso é um caso, mas no geral eu falo pelo menos um feijãozinho com arroz bem feito, Sim, já tá. faz uma diferença, assim, bem legal, E é assim. de quanto tempo é uma sessão que ela dura mais ou menos uma média, claro que cada caso tem a sua exigência Sim. e tal, né. Normalmente, a sessão Aham. inteira normalmente dura 40 minutos. Tá. Algumas duram um pouquinho mais, 1 hora. Agora, se tratar da minha sessão mesmo, Uhum. normalmente eu trabalho muito com a laser terapia. Ah. Antes eu ativo toda ali a parte da laser Uhum. terapia, então Uhum. rapidinho. Eu trabalho com vários aparelhos ao mesmo tempo, então eu coloco um no braço, que é o Ilibe. No Uhum. braço, ativo músculos vocais ou relaxo algum, né, quando tem algum local de tensão em específico, às vezes com laser, porque ele é rápido. E Uhum. aí a gente já começa mesmo com o trabalho vocal, com o trabalho Sim. específico, trabalho com alguns aparelhos que trabalham a respiração, que Hum. são muito legais mesmo. Eu falo, quando a gente usa uma ferramenta, as Uhum. pessoas tendem a enxergar e a perceber melhor os resultados mais rapidamente. É. Igual vocês, então Uhum. quando vocês têm um aparelho legal, nem que for uma bandagem, nem que for uma bola, mas quando vocês conseguem né, a pessoa sente melhor, ela Uhum. consegue enxergar o resultado. "Nossa, eu consegui fazer isso aqui que eu não fazia antes". Sim. Então a gente consegue mobilizá-la de uma maneira mais positiva. Então eu uso alguns aparelhos em específicos para voz, Tá. e a maioria deles eles usam em casa, a gente passa o treino, inclusive eu uso pela Uhum. plataforma, eu coloco ali o treino na plataforma, para que a pessoa faça em casa, Uhum. e depois a gente consegue estar ajustando esse treino de acordo com cada caso. E tem casos que é assim, é tirar com a mão, é muito rápido, e tem outros que a gente precisa estar Demora um acompanhando um pouco pouquinho mais mais. dificuldade, você tem mais Legal. problema. Eu falo que é igual você, quanto maior o problema, maior tu vai ter que dar Mais tempo, né. mais Uhum. tempo, mais ênfase. Uhum. Se a pessoa chega com uma lesão no joelho, tu não vai conseguir, fazer alguns Exato. exercícios, né. Exatamente. Então isso eu relaciono muito. Hum. Se ela chega com nódulo, eu não posso fazer a mesma coisa de quem não tem nada, Sim. né. Então primeiro eu preciso tirar a lesão, né, e depois a gente E a questão até da pensando nisso, na hora que tu me trouxe essa uhum, questão de tratamento, né, a questão da respiração, me veio muito a época da pandemia, né, porque nossa. isso eu acho Uhum. que isso deve ter até Muito, aumentado muito a questão do volume de pacientes, né, porque, muito, né, a primeira coisa, o impacto na respiração, né. muito, muito. E acaba assim, eu atendi muito paciente pós-covid, Uhum. pós-covid mesmo, e Uhum. pacientes que estavam muito ruins, mas muito ruins, porque daí se não tem respiração certa, a voz também não fica ruim, Uhum. fica ruim. Uhum. Ela fica, né, com a voz mais fraca, ela fica aquela voz Sim, sim. e não adianta, sabe, você falar: "Ah, não, tem que falar mais forte", não é assim. Então a gente precisa condicionar, trabalhar essa respiração primeiro e trabalhar os músculos vocais que muitas vezes foram até lesionados, pacientes entubados mesmo, então teve lesão, né. Então a gente tem que trabalhar aquela lesão, trabalhar de repente uma paralisia, uma paresia, para daí sim eu ganhar resistência, Hum. né. E aí a gente entra de novo na parte da agora seria uma outra parte, né, a parte de Sim. resistência. Uhum. Vocês trabalham resistência muscular, né, como é que funciona a musculação? Para ganhar músculo, em específico, que tipo de exercício que normalmente vocês trabalham? Eu falo isso porque, assim, a gente também trabalha né, o condicionamento Uhum. muscular da voz em específico, né, da prega vocal. Uhum. Ah, eu quero falar muito, eu quero cantar muito, eu quero aquela pessoa que é diferente uma pessoa que fala ali por 10 minutos ou dá uma aulinha ou leva um dia normal, uma reuniãozinha ou outra, do que aquele um que fala o dia inteiro porque tem que dar aula, porque tem que correr, porque tem que cantar um show lá de 4 horas, às vezes Sim. 3 horas. Então é totalmente diferente o condicionamento físico. Uhum. E como é que tu trabalha o condicionamento físico? Dá umas dicas pra gente, Tá. assim, de condicionamento Uhum. físico, geral, assim. Como é que tu É, na chama? verdade não, primeira coisa, assim, como eu falo, sou bem metódica, então não consigo direto, mas a Sim, gente sim. passando pela avaliação, a gente começa a Sim. destrinchar, né, o que que precisa mais, qual que vai ser a nossa luz principal na parte do treinamento, né. Uhum. Mas assim, o trabalho de força na musculação, ela é base para tudo, né, então Pra todos os tudo. atletas, todos eles têm a preparação específica, mas tem, né, a Uhum. preparação que a gente traz, né, esse trabalho de contra-resistência. E lá a gente brinca, né, Uhum. e trabalhos isométricos, trabalhos com Uhum. movimentos, né, Sim. trabalhos de contra-resistência, então a gente consegue trazer várias, eh variáveis ali, né, colaboradores para intensificar o treino e diversificar o treino dos alunos, Sim. tá. Então, assim, cada programa ele é único, então tu acaba sempre pensando naquela individualidade, qual que vai ser a necessidade Sim. daquele, né, da pessoa idosa Uhum. que não consegue fazer uma marcha Ah, direito, uhum. né, para uma pessoa que já tem uma agilidade maior, o que que eu Sim. preciso focar naquele momento, né. Sim. Será que eu vou utilizar mais carga, Uhum. peso, né, Ou menos. ou menos, colocando mais repetições, ou trazendo os exercícios isométricos, que são aqueles, né, a pranchinha, ou você ficar na Uhum. posição de um agachamento por um período de tempo mais, 30 segundos, um minutinho. Então a Sim. gente consegue trazer, Hum. brincar, né, com a parte com essas variáveis, né, para potencializar
o treino daquele indivíduo, daquele Não, aluno. perfeito. É justamente isso, a gente fala Uhum. assim que o geral, tem coisas que são para todo mundo, né, que é Sim. o caminhar, que Uhum. é o, né, o cuidar da postura normal, mas Sim. claro, tem as variáveis que a gente precisa trabalhar, de repente, precisa de um Exatamente. olhar do profissional mais específico, né. Uhum. Faz um personal, né, no caso a gente também tá olhando se a pessoa tá forçando ou não. Sim. Então por isso que é perigoso, às vezes tu pega um exercício na internet, né, Ah, fala: sim, "Nossa, aquilo ali é ótimo pra não sei o quê", você vai e pega, sim. e a pessoa se lesiona, a pessoa não tem resultado, a pessoa arruma uma coisa e estraga a outra. Então é um perigo mesmo, né. Muito, muito. Hum, É, eu falo, né, como a gente colocou desde o início, a tecnologia veio para nos uhum. ajudar, mas também veio para nos atrapalhar. É muita Sim, informação, e aí as pessoas começam a se comparar com outras estruturas e acham que uhum, aquela dosagem, aquele treinamento, aquela alimentação é para ela. uhum. E Sim, na verdade não é, sim, né, então nada melhor que a gente ser avaliado e ver o que que você precisa nesse sim, momento, né, o que que vai ser mais seguro, o que que vai ser mais uhum, eficaz, né. sim, Então até todos entenderem que não é bem assim, depende, sim, toda a resposta que eu dou, eu falo: "Gente, depende", ainda mais assim que eu participei da área científica, então, aham, não aham, dá para se concluir, depende, cada caso é um caso, é o pra sim, ti eu vou colocar isso, pra ti eu vou colocar isso, por quê? Daí a gente traz as sim, respostas, né, sim, mas tudo depende, a dose vai é, depender, e a diferença entre o remédio é a dosagem, é e o como veneno é a dosagem, né. exato, Então se exato. todo mundo colocasse na cabecinha, Uhum, né, a gente teria menos incidências, né, de lesões, porque sim, é o que mais vem, né, pessoas que estão inapropriadas para fazer um trabalho de crossfit, que sim, é bacana, bem orientado, né, um trabalho de força, uhum, né, mas tem gente que ainda não está preparada para entrar numa aula em grupo. sim, Precisa daquela informação individual para explorar o uhum. É, trabalho que coletivo. machuca, tem lesão e acaba que não Exatamente, tem como fazer. Uhum, exatamente, né. Ou, né, indicações: "Não, agora nesse momento vamos trabalhar isso para depois você fazer o que você quer". uhum, E eu sou muito firme e honesta, né, porque daí uhum, não vale a pena, eu vou saber que eu vou estar arriscando o meu nome como profissional e a sim. vida também e a saúde de outra pessoa, né, e Exato, por isso que é importante, né. é, tem que tem Exatamente isso. que tem que se conhecer, tem que se Exato. conhecer. Exato, é o que eu falo também, em relação aos nossos exercícios, é a mesma linha. Exato. Então, o mesmo exercício Aham. serve para mim e para você, mas às vezes não a dosagem, não às vezes a maneira, não a Exatamente. força, Uhum, né, então uhum. a duração daquele exercício. Então muda muito e isso muda totalmente o resultado. Por isso que para um dá certo e para outro piora, né. Exatamente. E eu falo até mesmo, tô falando sobre isso, a dosagem, se a gente fala, vamos lá, de grupos especiais com, Uhum, né, que são idosos, gestantes, uhum, crianças, né, como o jovem. uhum, A recuperação muscular vai ser diferente. O uhum. jovem vai ser uma recuperação muscular mais rápida, agora do Sim. idoso já tem 2, 3 dias para recuperar. Sim, sim, Então, sim. assim, as pessoas que não estão, aptas a fazer a aplicação do treinamento, vai ficar na dose. Aí você: "Ah, Exatamente. mas por que que meu idoso não veio de treinar hoje?". Não consegue. Tomou um monte de remédio, não consegue se levantar. Gente, Sim, acontece, né, sim, vai se imunodeprimir, enfim. Então a sim, gente precisa colocar a dose até mesmo nas fases da vida sim, de uma forma correta, né. O volume de sim. treino meu hoje não é o mesmo volume de treino que eu fazia antigamente, Uhum. né. Tu vai ajustando as doses para você se manter Saudável. saudável. Ah, você quer estar bem esteticamente, quer, tá bem. Sim, Mas mas ao tem que estar mesmo tempo saudável. também eu quero estar, né, tenho filho, tenho minha casa, tenho Uhum. outras funções também, né, que a gente precisa dar Sim, conta. sim, não é fácil, né, dona Não, Luiz. não, não dá, não. Falam: "Ai, vamos manter o equilíbrio", gente, não existe Que equilíbrio. jeito, equilíbrio. Não sei de onde que inventaram isso, mas não tem Não, equilíbrio nenhum. não, agora eu pego esse, agora eu largo esse, agora eu pego mas foi É esse um tal, assim, uma função de equilibrar pratos da vida, né, então a alguns gente caem precisa assim. a gente precisa, assim, entender que a vida, né, é uma É. loucura e se você a gente não estiver Aham. bem centrada com o exercício, bem centrada na tua alimentação, procurar fazer boas escolhas, né. Sim, Essa é a sim, nossa maior batalha, mas o resto fica desordem, né, não tem sim. como, não tem E se como. errar, começa de novo, arruma ali de novo e tá tudo bem, tá tudo É o certo, que eu faz falo é o que eu parte. falo para meus pacientes, eu acho que eles estão até com a cara de Aham. de estudar, fala assim: "Retoma o processo, Sim, volta. retoma", mas você tem Não que estudar o adianta. quê? É retomar o processo, não adianta você, né, chutou o balde. Sim, Vai lá, busca. sim. Vai lá quantas vezes for necessário até você aprender que Uhum. precisa trazer né, um certo Sim, leveza na alimentação e tudo bem sair um pouquinho, né, sim. porque a gente sabe também que a alimentação tudo tem a ver, né, com relação a às questões. Não, dos sociais e também, né, as questões vocais, né, a gente vai entrar Exatamente, agora também, exatamente, né. exatamente. E me diz uma coisa, tu é nutricionista Sim. também, além de personal, né, Uhum. e tu entra também nesses assuntos alimentares com os seus pacientes?
Os seus clientes ou Com meu pacientes, não sei como é que sim, chama. com os meus alunos, Aluno. Aham. são alunos, daí na Sim. parte de treinamento os pacientes Uhum. de nutrição. Sim, eu sempre deixo eles muito livres, assim, pra me perguntarem, né, eu falo: Sim, "Gente, não gosto de forçar nada", claro. mas a grande maioria são meus pacientes Hum, e orientar, hum, né, a gente precisa ter uma boa orientação para saber o que que comeu antes, como é uhum, que tá a alimentação no modo geral, né, porque uhum, daí não dá pra gente calcular ali na hora, mas uhum, assim, tem esse controle, né, e eles vêm nos perguntar: "Ah, o que que eu posso fazer, qual que é a sugestão, isso aqui". Então a gente uhum, sempre eu sempre dou, né, uma boa orientação, foi por isso que, uhum, até mesmo, me assim, né, me deu mais vontade de uhum, fazer a nutrição, porque eu chegava nesse ponto da educação física, que a gente uhum, orientava, porque nós né, já tinha uma alimentação equilibrada, tudo uhum, e tal. Mas ninguém pode prescrever, né, tu pode orientar: "Olha, faça isso e aquilo", mas tu não pode uhum. fazer a prescrição. Sim, Daí me limitava, falei: "Ah, não, eu não gosto de já não ficar dá limitada, mais. deixa eu vamos Deixa estudar eu mais, resolver isso. para eu poder acolher todo mundo, né, e Sim. mesmo quem não consegue, Uhum. né, eu poder dar uma informação bacana também para as pessoas que não, né, não Uhum, tenham e às vezes não tem a possibilidade de fazer, né, uma uhum. consulta, enfim. E tu entra com alimentação pré-treino, pós-treino, tem tudo isso Sim, também? sim, mas quando a pessoa ela treina, né, ela tem Tem uns os exercícios já regulares na uhum, rotina, eu trago sempre essa uhum, orientação, né, uhum, de acordo com cada objetivo, né, o uhum. que que você deve comer antes, ou se aquela alimentação porque vamos lá, um exemplo, né, de tem pessoas que vão treinar depois do almoço. Sim. Tá, mas daí ela come mais alguma coisa? Não come. Hum. Depende. Depende por quê. Então se ela foi almoçar meio-dia, base ali, arroz, feijão, uma carne, uma saladinha. Uhum, E vai treinar 1 hora, 1h30, não come nada, uhum. né. Não. Se o objetivo ali é o Uhum, emagrecimento e até mesmo, uhum, fazer todo o processo de digestão, ela vai lá, treina tranquilamente, né, tem um uhum, bom combustível. uhum, Então, depende são vários detalhezinhos que a gente precisa uhum. avaliar em que momento, né, qual é o objetivo, a dosagem também. Sim. Por outro lado também tem, pacientes que ficam ou mais cansados, mais fadigados Então. no Uhum, treinamento, daí a gente falou: "Por que que você comeu?", "Ai, pá, não comi nada de tarde". De uhum. tarde, assim, sempre tem o maior furo, Sim, né, sim, no sim. período da tarde, pela correria. Daí eu falei: "Não, então tá, traga uma banana, É, perfeito. pega uma bananinha, Uhum. assim, 20 minutos, 30 minutos antes, come a banana. Aí a Aham. gente vem treinar, ver como é que tu se sente". E tudo assim, aplicação, como é que tu se sentiu? Sentiu bem? Ok, ok. Deu Mas porque certo. até mesmo, às vezes, com a banana não cai bem. Exato. Então é muito, avaliar, né, Também você individual. aplica e colhe aquele resultado, né, porque tu Uhum. vai ver se tu abrir, assim, um questionamento para as pessoas, o que que elas fazem, elas vão trazer diversas Sim. informações e aplicações, e às vezes o que você não te atinou a dar de orientação, ela fala: "Não, Paula, para mim me caiu super bem". Falei: "Nossa, mas caiu bem? Tenho certeza que sim". "Ah, então tá, então Ok, permanece, tudo bem. não vou mexer". Uhum. É, a gente também sempre entra nessa parte também de fadiga, né, de cansaço, fadiga. Sim, Você sim. também, tem muita gente que vai, trabalha o dia inteiro e às vezes à noite ainda vai cantar no barzinho, tem muitos cantores, né, de final de Certo. semana, Hã. cantores que cantam em Uhum, barzinho, uhum. então eles vão meio que direto e não comeu alguma coisa antes? Não, comi lá na metade, eu comi um x-salada que tinha no bar. Então, É. quer dizer, o combo, né, e uma É. cerveja gelada, eu falo: "Ai, Ai, meu meu Deus". Deus. Era tudo que tu gostaria de escutar. É, então a gente acaba tendo que entrar um pouquinho na rotina das pessoas, Sim, né. sim. Porque a gente fala: "Ah, tem ok", né, eles falam: "Não, no lanche tem carbo, tem proteína, saudável, tem salada", mas não, não é bem assim, o horário, como e que tipo, né, que era esse lanche, então não era bem um lanche saudável, então a gente Exato. tenta ajudar a organizar Sim, para sim. colocar uma coisa saudável no meio da rotina, Uhum, e justamente isso, a gente fala: "Não, então vamos ver como a nutri, uhum. como ela te orienta e vamos ver o que tem naquele lugar, né, o Sim. que que tem naquele estabelecimento", porque tem alguns alimentos, por exemplo, o queijo que vem no lanche ou aquela batata cheia de queijo em cima é pura gordura, então aquilo aumenta a secreção, Secreção mu exatamente. então não é nem eu falo, não é nem o emagrecer em si, nem não tô entrando nesse mérito, mas Exato. Pra ti, já fica totalmente contramão, é fica enxugar gelo, né. é enxugar gelo, já entra às vezes com refluxo por conta da fritura, ou Exatamente. alguma coisa que tem ali, né, então, a gente acaba entrando também, eu falo que é uma linha muito tênue, porque é a linha do paciente, é a linha da pessoa, a gente tem que entrar e tem que entender como é que tá, e falar: "Olha, então", eu falo justamente: "Então vê com uma nutri, ou com uma profissional habilitada, para fazer um cardápio dentro dessa tua rotina que não é Exato, muito certa, que não é exato. quando eu tô no estabelecimento que só tem um lanche, o que que eu vou comer?". Então E de sempre dá para tu tentar. perfeito, perfeito. E eu sou muito dessa abordagem, sabe. Uhum.
Porque o que acontece? Primeira coisa, a gente precisa avaliar o paciente de uma forma global, a rotina. Sim, Se eu não pegar na rotina dele, uhum, meu plano alimentar fica engavetado. sim. Tu faz É, um projeto lindo lá, ele não vai comer aquele exatamente. alimento. Eu faço tudo e, assim, é tudo calculadinho, né, eu falo: "Gente, ó, tem 3 dias, eu dou um prazo de 3 dias para concluir todo o plano alimentar", porque eu vou lá, vou pesquisar, vou avaliar, daí tem exames laboratoriais, tem a suplementação, então é uma Sim, gama de coisas para criar, né, é uma criação. Mas se eu não souber da rotina, eu me perco inteira. não vai E adiantar. até no acompanhamento eu falo assim: "E aí, saiu aquele lanche da tarde? Como é que Uhum. foi?". "Ah, não consegui, então vamos fazer uma coisa mais prática". Sim, Porque até então, assim, o paciente ele vem com aquela vontade de mudanças de hábitos de uma forma mais significativa, só que sim. a rotina pega. Claro. À noite não dá. Falei: "Gente, tá, faz, assim, o básico bem feito no Uhum. início, depois a gente vai dando uma intensificada no plano Sim. alimentar, vai melhorando". Só que se eu tenho uma rotina extremamente atribulada, né, Você não consegue. é difícil você extrair do papel ali, colocar em Não prática e os consegue. resultados acabam ficando mais a longo prazo, Uhum, né. uhum. Realmente a gente não consegue mudar todas essas questões, né, de, evolução específica, né, para voz e Não tal, então consegue. a gente fica travado, Não né. consegue, é exatamente isso. Às vezes eu falo pra eles: "Puxa, já tá, a Nutri mandou levar uma fruta lá, uma banana. Falei: "Ótimo, perfeito. Uhum. Ah, mas eu esqueci da bendita da banana". Aí o que que normalmente eu costumo falar: "Olha, te orientou pra levar uma banana, então pelo menos já deixa na tua mochila do instrumento umas bananinhas passas lá que pelo menos Tem alguma é a energia que tu vai servir e é, não é tão, né, não". perfeito. E é assim, a gente precisa os produtos prontos, né, industrializados, tem os produtos do bem também. Então eu falo assim: "Gente, olha, não deu, coloca ali teu iogurte meio que no na tua bolsa Sim. térmica, né, uma bebida proteica ajuda bastante", porque hoje o Uhum. que mais a gente avalia em consultório é uma deficiência de proteína, porque ela é mais difícil da gente Sim. estar ali, né, o Uhum. carboidrato vai frouxo, gordura sim explode, né, durante Sim. o dia, mas o bendito da proteína que a gente É precisa até difícil. para reparação muscular, isso e Sim. aquilo, acaba ficando deficiente. Fala: "Teu olhar tem que ficar mais para proteína, então o que tiver coloca na tua bolsinha, não deu tempo, tranquilo, vai lá na tua bolsinha, pega o que tu conseguir fazer", Sim, o que levou, as né. castanhas. Eu falei: "Tu tem Aham. várias opções, Sim, se não deu uma, vai para a segunda, se não der a segunda, tenta ir para a terceira mais prática". E sim. normalmente a mais prática é o que prevalece, assim, na adesão, né. Sim, sim, não adianta você querer, lógico, é sonho de consumo, mas nem sempre é possível, então a gente Nem tem que tentar sempre. fazer com que ele faça o melhor também, porque senão ele se frustra, não quer depois fazer E e eu para falo tudo. assim, eu não digo culpado, seria errado essa palavra, mas, Uhum, assim, essa questão de rede social, Instagram, o que está acontecendo? As pessoas, elas uhum. estão almejando a vida de outros, Sim. ou se inspirando de uma forma que não é tão legal assim, porque ela vê Uhum. uma organização perfeita, aquelas Sim. marmitas, tudo muito bem Uhum. organizada, pesada e lã-lã-lã-lã, aí ela olha dela, nada feito, nada Hã. concluído, e aquilo vai tem pacientes Sim. assim, eu falo assim: "Desliga, eu não quero que tu entre mais no Não. Instagram". Eu já cheguei a falar, falei assim: Hum. "Olha, não quero, não vai agora, vai dar um tempo pra ti, olha a tua vida, olha Sim, quantos filhos você tem, olha o que que você tá fazendo, sim. olha a tua demanda de estresse". Eu Uhum. falei: "Só no fato de você conseguir tomar o teu café da manhã e o almoço, eu já tô faceira da vida", Sim, né, como a sim. gente fala no Rio Grande do Sul, tô super feliz. Ótimo. Então, né, a gente tem que parar com essa comparação, né, e ver olhar Uhum. mais pra gente, olhar mais pra nossa rotina. E às vezes até frear a nossa rotina também, Exato. né, porque a Uhum. questão alimentar, ela tá muito ligada à questão do comportamento, do Uhum. estresse, Ansiedade. e aí entra naquele Uhum. naquele ciclo, né, se a gente Uhum. não consegue controlar o estresse, ou vai aumentar na bebida alcoólica, ou vai aumentar na comida, ou vai aumentar nos 2 e a gente Sim, perde o controle e o desregula tudo, resultado né. que a gente quer não consegue, né. Desregula tudo, os hormônios, desregula o Tudo, sono e acaba que vem um combo ali que fica muito mais difícil de lidar, né. tudo. É Né, mas difícil. bem isso, esse padrão né, de comparação realmente da internet é muito complicado. Então você vê as pessoas às vezes tu vê os artistas, por exemplo, entrando um Uhum, pouquinho na minha área que é a voz, né, sim. é a mesma coisa, tu olha lá um artista, Uhum, então, puxa, ele fazendo treino vocal e fazendo as do treino físico, uhum, vou ver, né, e tem a Ivete Sangalo, tem vários que postam vários sim. fazendo Uhum, atividade física, que é bom também, né, pra voz e para o tônus, tal. uhum, Então fazem isso, fazem aquilo e comem de maneira adequada, aquela comida, né, que o próprio marido já, né, que é nutri também já arruma. Então se você for olhar para aquelas pessoas que têm uma vida corrida, fala que, são cantores ou, né, de final de semana, ou são professores, então sim, tu já tem fazem uma vários vida que é uma cursos. loucura. Tu vai conseguir chegar naquele padrão, digamos, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, porque tu não tem o tempo.
né, Uhum. a disponibilidade de tempo de profissionais até em cima, de recursos físicos, inclusive, para você fazer. Uhum. Então, eu falo que, assim, tem que pensar no que é possível para cada um mesmo, Exato, para que exato. você e realmente jogue as medalhinhas e jogue o confetinho. "Puxa, eu consegui fazer isso hoje", ou "Ok, parabéns". E tem que eu, assim, eu faço, porque a gente conversa muito, né, Uhum. tanto com o paciente quanto os meus alunos por mensagem: "E aí, como é que tu tá? Tá tudo bem? Treinou? Não conseguiu?" Quando não dá, né, para acompanhar todos os dias, Sim, mas a nutrição tá mesmo: "E aí, conseguiu fazer? Como é sim, que tu tá? Né, tá conseguindo extrair o que a gente combinou?" sim. "Ai, pá, hoje não deu, o filho ficou doente." Eu falei: Passo por isso Ok, também, tudo certo, foco neles." Né, ok. faz parte da vida, gente, Aham. né, só que ninguém mostra isso em rede social, Sim, né, o nosso não. perrengue. Uhum, Então, assim, é algo que a gente vai ter que, trabalhar mais olho a olho, uma conversa, sabe, e uhum, trazendo resgatando essa essência de cada um, e ver, sim. né, avaliando: "Olha, o que que tá ao teu redor? O que que tá ao teu alcance?", Uhum, né. hum, Pensa em você, agora esquece do resto, pensa em você, o que que tá no teu alcance nesta fase, né. E aí as coisas ficam mais leves. Eu vejo, sim. assim, o feedback até dos meus pacientes, falam assim: "Nossa, Paula, o teu acompanhamento ele é leve." E eu falei: "Tá, gostei desse Uhum, essa feedback." "Por abordagem. quê?" Ela: "Não, porque tu não traz essa pressão." Eu falei: "Não é que eu não trago, eu vejo vocês correndo o dia inteiro, Uhum, com um filho, um caos, e ainda tendo que pensar na alimentação." Eu falei: "Gente, é um gasto de energia. uhum, sim. Vocês estão aí para mudar a tua alimentação, eu sei que Uhum, vai ser mais algo para vocês pensarem." uhum. Então eu falei: "Eu não quero ser a chata do momento." Eu falei: "Não, se der, faz. A responsabilidade é da Sim, pessoa. Eu vou ser, eu falar: 'Ah, faça', né. sim. Eu quero que mude, mas tudo no Uhum, seu tempo, né, assim como também os sim, exercícios, né, eu acho que fica a pessoa quando faz contigo, ela leva umas tarefinhas para casa e sim, de sempre. Hoje eu coloco na plataforma as tarefinhas "Ai, para tá fazer. legal, legal." Então ela vê lá, ela vê o vídeo, ela vê a Aham. informação, ela recebe o WhatsApp, então ela consegue acompanhar, Uhum. mas também ela parte de um princípio de uma mudança interna e pessoal, né. E às vezes o que tá bom para ela não é o que tá bom, às vezes, para as outras pessoas, então às vezes o que ela queria era justamente ter uma voz boa, Uhum. chegar nas amigas e conseguir bater papo e cantar no karaokê final de semana e tá tudo certo. Então ela não Exato, precisa uma voz de Ivete Sangalo, ela só quer uma voz para conseguir participar daqueles momentos e que tá tudo certo, exato. né. Então, eu falo que é assim que uma atividade física, às vezes a pessoa quer ter uma saúde para conseguir correr com as amigas lá naquelas corridas de rua ou conseguir Hum. participar de algum, Aham. sei lá, alguns jogos ali com os amigos, conseguir, Uhum. né, correr com os netinhos. Então, às vezes, isso aí Isso. já é o suficiente, então não é o outro parâmetro, a gente tem que enxergar Exato. onde eu quero Ela com chegar, ela ela por mesma. ela mesma, e a gente está aqui para isso, né, cada um na sua Exato. área, cada um na sua profissão, e é isso que a gente faz, a gente tenta melhorar a performance e a qualidade de vida, a qualidade vocal de cada um, mas dentro daquilo que ela precisa, dentro daquilo que é importante para ela, né. Posso trazer uma curiosidade minha? Sim. Então, teve uma época ali da pós, quando Uhum, recém me formei em educação física, né, eu fiz minha pós-graduação uhum. em treinamento para fisiculturismo, então me afundei nessa Aham. área, Sim. né, então assim, nessa época eu queria ficar super forte, coxona, bundão, assim, né, coisa que não faz nem parte, Aham, sim, sim. queria ser um jacaré e ser uma salsichinha, um negocinho pequeno. Uhum. Mas enfim, né, estava naquele mundo, aquela história de todo mundo. Sim. E o que acontece? Nesse mundo, né, se utiliza muito as questões, né, faz totalmente alteração dos eixos hormonais, Uhum, né, anabolizantes. E o que se notava muito, e que se uhum. nota muito, é a alteração da voz feminina, Sim, da mulher. muito. Ela se recupera? Não. Como é que não sei se É, tu chegou a pegar um trabalho muitos. Já peguei muitos e já e tem até nem físico, não só com não as só mulheres, fisiculturismo. porque, né, as mulheres hoje elas estão tendo mais, tratamentos alternativos até para Com os reduzir hormônios, exato. E pra daí isso ganhar massa. acaba isso que eu É. trago sempre, né, falei: "Gente, converse bem com seus médicos", Uhum, porque muitas vezes passa batido essa questão, uhum, né, da alteração da voz, porque teve uma vez que eu fiz um ciclo há muitos anos atrás, assim, mas fiz, uhum, enfim, e eu notei que a minha voz uhum. deu uma mudada, eu falei: "Ah." Oh, oh. Uhum, Daí minha avó falava assim: "Filhinha, você tá resfriada?" Eu falei: "Não." uhum. E aí eu falei: "Meu Sim, Deus, minha voz." Então isso foi uma dosagem extremamente pequena, sim. pois nunca mais. Mas aí vi que, Ok, ok, foi não voltando, chegou eu não a cheguei a, uhum, né, a fazer um tratamento específico. uhum. Mas É algo que como a é gente que é esse acompanhamento e se sim. tem Eu diria assim, impacto vai positivo? depender exatamente, vai depender muito Uhum, do porquê que tá acontecendo isso. ok, Agora falamos, assim, dos hormônios, tanto, ok, né, tanto a testo quanto a da aldeia, então tem que ok. avaliar o que está acontecendo. Primeira coisa, procure um profissional
Na área, profissional Hum. especializado, não vai na internet, pega qualquer coisa e toma, porque pode ser irreversível. Sim, e diria que na maioria das vezes é. O que acaba acontecendo quando a gente pega um bom profissional, Uhum. ele vai dando as doses menores e ele vai encontrar o teu limiar, ele vai encontrar o que é bom para ti, tá. Então pode alterar alguma coisa? Pode, mas ele vai ver o que está de acordo com o que você de fato precisa, Uhum. e as mudanças podem estar associadas e também dá para melhorar em relação a isso. Eu diria que mudanças muito grandes, muito graves, a voz muito grave, muito masculina, Uhum. são mais difíceis de se reverter. Se você tem um bom profissional, você já consegue no início você já consegue: "Opa, tá acontecendo alguma coisa", você já consegue ir dosando e controlando. Uhum. Ok, mas aquilo que realmente de fato foi instalado é irreversível. O que a gente no máximo consegue fazer Uhum. é mudar algumas características vocais, dar uma leveza a mais para essa voz. Uhum. Mas o que de fato ela ganhou massa, ela incorporou, Exatamente, a gente não vai conseguir, retroceder, assim. feminilizar Hum. de maneira tão satisfatória, entende? A gente consegue mexer em caixas. O que que é isso? A gente fala que também a gente tem a cavidade de ressonância, então a gente consegue de repente tentar, alongar um pouquinho, só que a gente não consegue muita coisa. Então, Sim. por isso que tem que ter realmente uma responsabilização em cima disso. Uhum. Deixa eu ver se faz sentido para mim ou não, né, Certo. fazer isso, ok. O médico vai trabalhar junto, aí vocês juntos vão trabalhando essa dosagem. E Uhum. claro, se você for uma profissional que canta, por exemplo, Uhum. então tem que ter 1000 vezes mais cuidado ainda, porque cantar a gente precisa de um agudo mais bem colocado. Nossa, eu não posso perder agudo. Então, se de repente eu faço uma voz mais masculinizada, eu perco a minha característica vocal para aquele canto em específico que eu fazia. Então, isso acontece com muita frequência. Mas se eu fizer com um bom profissional e cuidando da dosagem, vai regulando, os riscos acabam sendo bem menores, tá? Mas converse com o médico e veja se de fato você precisa mesmo fazer e se de Uhum. fato, esses agudos para você faz diferença, por exemplo, no canto, né. Então cantores acho que tem que ter sempre um olhar um pouquinho mais atento, um olhar um pouquinho mais especializado, porque realmente podem sentir muito mais as consequências aí, porque se você perde os agudos, de repente você não consegue cantar aquelas músicas e pode interferir no teu trabalho, na tua qualidade de vida e trabalho. Então, se responsabilizem e se autorresponsabilizem e conversem com profissionais, bons na área e tirem 2, 3 ideias, se for o caso, antes de fazer qualquer coisa muito agressiva. Tá, vai dosando e vai vendo como é que o corpo funciona. A gente sabe que se for bem feito, dá para passar por isso e tá tudo bem, e a gente consegue também sair com E uma voz durante o tratamento, né, que a gente vê essas mulheres uhum. aplicando, né, Sim, alguns tratamentos, enfim, isso vai acontecendo algumas intercorrências, sim. aí ela já tem que procurar um profissional para poder já estar fazendo. Já acompanhando, já vendo, puxa, olha, tá interferindo muito. Uhum. Ou não, então mantém assim, não aumenta a dose. Então você pode até estar conversando com os médicos e tá vendo de que fato isso faz sentido, de estar acontecendo. Aumento mais, não, para mim é mais importante eu ser fisiculturista do que não, minha voz ficar um pouquinho mais grossa, não tem problema, mais grave, ok. Então, ok, é o peso da própria pessoa. Certo. Mas não, para mim é importante ter uma voz mais feminina, mais delicada. Não, então eu não quero. Então, opa, deixa eu cuidar com essa dosagem. Então, novamente a gente entra, Tudo é isso parâmetro tudo meio, individual. né, porque a gente vê, assim, até mesmo a transição de atletas, né, eu falo: "Gente, atleta foge do limiar saudável", né, então ele tá explorando ali Uhum, performance física e tal. sim. E hoje nesse meio a gente sabe que, enfim, para tudo, né, as Uhum, pessoas acabam perdendo um pouquinho mais a mão, e aí sim, acaba respingando, sim. e muitos acabam, né, tendo vida curta naquela profissão e indo para Uhum, outras áreas, sim, né, e daí tu vê que teve essa repercussão, né, da voz, sim. e aí eu falo assim: "Olha, é uma judiaria, né, porque acaba, né, o voz Muito. feminino, né, o E delicado, e né, como chama atenção, né, às vezes você chama vê aquelas atenção, mulheres lindas e: chama "Oi, atenção". tudo bem?". A voz ela chega antes da pessoa, por Exato, mais que ela tenha uma imagem linda feminina, exato. mas aquela voz ela realmente ela quebra toda aquela expectativa. Então tem que ter esse cuidado. Eu falo assim: "Não façam nada sem ter um bom profissional, Uhum, acompanhe, uhum. eh, então veja realmente o que de fato para você é importante", né. Então, Certo. "Poxa, eu quero ser fisiculturista", então de repente a gente não vai ter como fugir. Mas faça com um bom profissional, acompanhe e Não, já saiba que às vezes a voz vai voltar e é mesmo. algo que eu vejo, bom, eu também, na verdade agora que eu estava fuçando mais a respeito disso, até em rede Aham, social, sim, né, e de, né, tô te conhecendo e tal. Mas, não sei, é bem explorado isso com relação a aos tratamentos uhum, para os atletas, principalmente, né, a mulher, uhum, né, uhum. atleta que passou Sim, por ciclos e isso fez alteração na voz e quer uhum. resgatar, porque é autoestima, né, a gente vê que Sim, muitas ficam incomodadas, né, sim, e exato. tu sente isso, daí tu quer acolher
né. Então Eu falei, algumas coisas, alguns parâmetros a gente consegue melhorar, uhum, mas vai voltar a ser o que era antes? Provavelmente não, uhum. mas consegue-se melhorar alguns Sim, parâmetros. sim. Mas algumas, infelizmente, são tão, agravadas, a voz tão grave, que fica muito difícil mexer, a não ser que também a gente trabalhe junto com o otorrino Hum, e vá fazer uma cirurgia, olha só, fazer cirurgia para diminuir ali, ó, a prega vocal, para poder diminuir massa, mas olha só o tanto de agressividade, intervenções, até que ponto vale a pena. uhum, Eu diria que é muito melhor dosar antes, acompanhar isso antes, do que de fato não conseguir voltar depois, uhum. tá. Mas é possível melhorar um pouco, mas voltar ao que era, eu diria que é muito difícil, né. Eu nunca digo que é impossível, mas é muito difícil mesmo, tá. Uhum. Então, eu queria que você deixasse aí as suas colocações finais para o público que quer te procurar. Então eu já agradeço muito aí tua visita, já deixo as considerações para que a gente Sim. possa estar finalizando o nosso podcast. Acho que esse papo foi muito legal, eu Foi, gostei foi, muito. aprendi bastante, viu. E vou te perguntar mais, assim, nos bastidores. Foi muito bacana, A fique à gente vontade. até, na verdade, o que eu quero deixar para vocês aqui, mexam esse corpinho, né, o corpo foi feito para o movimento de qualidade, a gente precisa aprender isso, né, e estar Sim, junto com profissionais bem amparados para trazer um bom movimento, uma boa alimentação também, a gente precisa dessa uhum, orientação, claro que nem todos conseguem, né, ter esse trabalho personalizado, mas assim, tomem muito cuidado com o que vocês escutam, né, porque é, entre, né, a dosagem que vai fazer diferença ali sim, na tua aplicação, né, então você está amparada por bons profissionais, o caminho ele fica mais curto, né, e mais leve, né. Então alimentação, os pilares básicos, alimentação, treinamento, controle sim. emocional, né, trabalho agora também da voz algo que foi diferente, né, o Sim, escutar acrescentou também sim, no meu ambiente, sim. de conhecimento, então não deixem esse corpinho parado, Uhum. E né. quem quiser, conversar contigo, trocar uma Ok. ideia, te procurar, onde é que eles te encontram? Normalmente o pessoal me encontra nas redes sociais, tá, Hum. @personal meu Deus, eu esqueci, Paola Frola. gente. Ok, eu ajudo. Ó, Não, vamos deletar, esquecem, deletem, é o @nutri, underline, personal Paola Prola, perfeito. tá, porque tá os 2, por isso que deu uma bugadinha aqui na cabeça. Isso. Mas ok, É isso aí, muito obrigada novamente pela presença. imagina. Então ficamos por aqui hoje com essa super enriquecedora conversa com a doutora, com a personal, com a nutricionista Paola Prola. Então quem quiser procurar e saber um pouco mais sobre postura, sobre condicionamento físico, muscular, sobre qualidade de vida, então procurar esse profissional ou tantas outras aí que também têm Exato. qualidade no atendimento, não façam por conta, não façam sozinhos, né? Nós também indicamos, fonoaudiólogos, a gente indica assim uma atividade física, a gente indica esse condicionamento físico, essa saúde, porque isso também interfere na voz, na qualidade de vida, na comunicação. Então procurem bons profissionais. Estamos aqui para isso. Não perca os próximos capítulos, os próximos episódios. Deixe aí também seus comentários, sugestões, que vamos preparar aí os próximos cada vez melhor aí só para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.